prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Vamos trocar umas ideias, compartilhar esse tempo aí. E para mim foi uma grande honra receber esse convite. Eduardo, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui pessoas conhecidas, né, de longa data. O Eduardo errou, eu não sou de Uberlândia, eu nasci em Ituiutaba. Estou aqui há 29 anos e me sinto um uberlandense, né? Ao pensar no tema, eu pensei na minha vida. A arquitetura, ela faz parte a profissão faz parte da vida da gente, né? Então, eu escolhi esse tema. Arquitetura e a produção de espaços para a vida. E esse tema, há uma semana, mais ou menos, que eu escolhi, ele foi se desdobrando. Ao longo da semana, fui pensando nele, e foi ficando cada vez mais amplo, mais rico, e me dando a oportunidade de recordar. E não tem coisa melhor, né, para a gente saber se a gente está num caminho que a gente acha que é certo, que usar essa faculdade, né, que é a recordação. A recordação permite a gente medir como é que a gente estava, onde a gente estava e para onde, e como é que nós estamos caminhando na vida. Foi muito bom. E fiz várias reflexões que ao longo dessa palestra vai aparecendo aqui, né? Mas poderia ser, por exemplo, qualquer outra profissão, porque toda profissão honrada, né, que a gente faz ela com valor, com honra, né, com dedicação, com entusiasmo, com amor, ela abre espaços para a vida, né? Ela abre, e depois eu faço uma reflexão que o espaço e o tempo, estou chegando à conclusão, com os meus 52 anos, é a mesma coisa, espaço e tempo, né? Mas vamos lá. Eu escolhi essa frase: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Porque eu vou trazer agora partes de uma palestra que eu vi de um amigo meu que me ensinou muita coisa, né? Então, eu penso que essa é uma grande verdade, né? Você pode pegar um PhD, sei lá, né, um cara que é Nobel de qualquer coisa, e se esse cara cair de avião lá na Amazônia e ficar sem nada, e encontrar lá um ribeirinho, o ribeirinho vai ensinar ele muita coisa. Quer dizer, depende do lugar, o conhecimento, né, que manda é o conhecimento da sobrevivência. Então, esse amigo meu me ensinou o seguinte: tem 5 forças hoje no mercado que mandam. Revolução tecnológica. Não preciso nem falar, né? Como é que era antes da internet, como é hoje. Como ela tem mudado as nossas vidas, as nossas formas de produzir, né? Outro aspecto é a especialização, né? A especialização, ela está forte. Cada vez mais as pessoas entendem mais de menos, né? Entende? Na medicina, então, isso é muito claro. A especialização de cada órgão é uma realidade do mercado, né? O outro aspecto também é a atualização profissional. Aquilo que a gente aprende na escola hoje, na universidade, daqui a 5, 10 anos, já está, quer dizer, você tem que sempre estar atualizando. Na minha área, eu penso que a legislação também é muito forte, você tem que estar muito antenado com a legislação, o que a lei fala, para você poder produzir, para você poder trabalhar, né? E a lei muda. E outra coisa também fortíssima é o dinheiro, é o capital, porque não adianta nada você criar, né, eu falo muito que a imaginação é um poder que a gente tem, né, de imaginar. Mas se ela não tiver balizada dentro da realidade, ela vai ser infrutífera, né? Então ela tem que trabalhar de acordo com o bolso do cliente. Quer dizer, o capital manda, né? Então essas são 5 forças do mercado. Essas forças dão efeitos positivos e negativos na nossa vida.
constantemente estão trazendo esses efeitos, né? Os positivos é que com isso tudo, tecnologia e tudo que nós estamos vivendo, nós vivemos mais, moramos melhor, né? Chegamos mais rápidos, enxergamos longe, né? Escutamos melhor. Toda essa tecnologia nos dá isso, né? Infelizmente, também dá os efeitos negativos, né? É só a gente olhar no trânsito, aí, que é um campo experimental rico, para a gente ver esses efeitos negativos. O estresse, né? Esse desassossego na alma que a gente às vezes sente, né? Essa correria louca. Essa doença que é a profissionalite, é uma doença. É assim, o cara botar a profissão como a única coisa, né? Fica exageradamente grande, né? E um aspecto que eu vejo muito forte também, principalmente nos jovens, é a doença do vazio, né? E essa é uma doença que a gente vê aí. As pessoas estão cheias de coisas, né, que não quer tirar, e está com vazio, né, e não sabe como preencher. Então, como é que faz isso, né? Então, nessa minha palestra, eu vou tentar falar um pouco disso, porque eu era assim, né? Eu tinha várias coisas que eu queria ter, alcançar, e não sabia que eu tinha muita coisa para esvaziar, para poder preencher com coisa boa, né? Então, para ser um bom profissional, qualquer um, né, qualquer área, nós temos que ter duas coisas: essas características técnicas, essa especialização, esse conhecimento, ir atrás das informações, aquilo que a universidade nos dá, né, aquilo que as escolas nos dão, os professores nos dão, né? E eu penso que a gente tem que fazer uma reverência aos professores, né, a esses mestres que nos ensinaram as coisas, porque o ser humano, ele tem que aprender, ele aprende a andar, ele aprende a falar, né? Ele aprende a pensar, ele aprende pelos exemplos, o caráter dele está em formação. Então, o professor, os mestres são fundamentais, né? E eu faço um agradecimento especial a eles aqui, né? E também os valores. Aí que é o problema, né? O que seriam esses valores que as universidades normalmente não ensinam? Adaptabilidade é uma lei da adaptação, lei universal. O respeito, que de berço, né, a gente aprende com os pais, né? Confiança, paciência, essa paciência inteligente, não é aquela paciência de esperar e não fazer. Você tem que esperar, mas fazer. É uma paciência que ela tem uma ação por trás. A solidariedade, que eu penso que é muito que vocês fazem aqui, né? Disciplina, honestidade, iniciativa. Todos esses valores são fundamentais para o profissional alcançar as coisas que ele se propõe, né? Então, o valor é o X da questão. Por quê? Porque ele é uma expressão permanente na conduta. O valor é uma expressão na conduta. A pessoa é paciente, ela é com iniciativa, quer dizer, isso está dentro, ela já conquistou isso, é uma virtude que está dentro dela, né? E, normalmente, isso não se ensina nas faculdades. Então, aí começa a minha história, porque aí ela começa no Líbano, porque meu pai é libanês, até veio me cumprimentar em árabe, eu não falo árabe, só falo algumas palavrinhas, né? Mas por que ela começa lá? Porque em 1932 nasceu o meu genitor, e ele tem uma história de vida muito interessante. Ele, com 8 anos, ou seja, em 1940, no início da guerra, ele trabalhava já, né? Então ele tinha lá o pai dele, ele era o filho mais velho, precisava de ajudar a família. Então ele trabalhava, ele vendia as coisas que o meu avô tinha na loja, ele saía pela redondeza, levando ali uma caixinha e trocando ali um aviamento por ovo, e toda essa história, né, ela acabou fazendo parte da minha história, né? Esse amor ao trabalho, né? E é fundamental você gostar do que você faz. Fundamental, né? Eu acho que isso é essa
qualidade de você fazer o que faz, né, faz com que o trabalho seja mais tranquilo, mais leve, né, e prazeroso, né? E essa história também começa nessa cidadezinha aí, ó, essa foto aí, na Serra da Canastra, na Serra da Mantiqueira, terra do pai da minha mãe, do meu avô materno, chama Santo Antônio da Alegria, que eu achava que era Minas Gerais, mas ela é São Paulo, né? Fica na divisa ali. Meus avós saíram do sul de Minas, ali daquela região, e foram para Gurinhatã. Então, minha mãe nasceu aqui numa cidadezinha, vocês conhecem Gurinhatã? Já ouviu falar? É uma cidadezinha pequenininha, né? E ali foram estudar em Tuiutaba. Meu pai, que chegou do Líbano com 18 anos no Brasil, foi para Ituiutaba também, que naquela época era a capital do arroz, né? Era famosa. Vocês sabiam que em 1950, Uberlândia e Ituiutaba tinha a mesma população, 50 e poucos mil habitantes. Alguma coisa aconteceu com Ituiutaba e né, ficou para trás. Não, assim também não. Mas, enfim, eles se conheceram, né, e aí casaram, criaram uma família, da qual eu tenho muita honra de participar, né? Eu brinco que meu pai não está mais respirando aqui com a gente no planeta, mas está dentro do meu coração, então está vivo, né? Minha mãe está aí, firme e forte, dando muitos exemplos para os filhos, que sou eu e mais 2 irmãs. Muito bem, então em 1986, vou contar um pouco da minha história, foi um ano revolucionário para mim, né? Porque eu tinha acabado de me formar, formei em Campinas, São Paulo, e vim de uma família de classe média, né? Todos tinham que trabalhar, né? E na faculdade eu trabalhava. Quando eu cheguei em Uberlândia, procurando emprego, numa época difícil, tinha um monte de planos econômicos mirabolantes, né? E aí a gente resolveu casar, eu com a minha esposa, né? Que era colega de faculdade, minha sócia na empresa. Então, esse ano de 86, tudo aconteceu. Eu mudei de cidade, casei, né? Enfim. E muitas dúvidas, queria conhecer coisas, né? Minha filha nasceu no final desse ano, de 86. E aí eu me vi na situação de pai, né? De ter que educar. E aí, como é que eu vou ser pai? Como é que é ser pai, né? Como é que é? E estava também começando a minha vida profissional. Então, eu queria ser um bom arquiteto, queria ser um bom pai, queria ser um bom marido, né? Queria ser as coisas. E aí eu entrei em contato com essa frase: quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por não ser o que é. Eu devia, então, fazer um exame de consciência, saber o que realmente eu sou e que eu não quero ser mais, para eu ser aquilo que eu quero ser. Então, por exemplo, quando eu mudei, eu tinha minhas roupas e a minha mulher tinha as roupas dela. Nós colocamos no guarda-roupa, só que a nossa casa era pequenininha, só cabia a metade das roupas. Então, eu tive que escolher as roupas. Isso foi muito interessante, porque ao escolher, eu escolhi as melhores. Né? E aí eu fiz a mesma coisa, tentei fazer com os pensamentos, né? Quer dizer, aqueles pensamentos que não me serviam para aquele momento atual que eu estava vivendo, tentei tirar, joguei fora. Porque a gente leva muito pensamento solteiro para a vida de casado, e aí dana tudo, não pode, né? Isso tem que ficar para trás. Vamos lá, tempo igual espaço? Descobri que sim, porque na medida que eu vou criando o tempo dentro da minha mente, eu vou abrindo um espaço mental para eu fazer as coisas. Eu parei de reclamar que falta tempo. Convidado para uma palestra daqui a uma semana, a gente acha tempo, né? Então, isso foi uma grande descoberta para eu poder viver várias vidas além da profissão. Qual que é o grande drama humano? Grande drama humano. É muito simples. Isso aí é da minha visão, né? É a agenda. A agenda de cada um.
Por quê? Que a agenda é o grande drama humano. Porque nela, é isso aí, ó, nós colocamos tudo e todos, menos nós. E se a gente não colocar nós na agenda, não tem vida, só tem o profissionalite, né? E aí, percebi que tudo na vida tem processos, né? E para ser um bom arquiteto, eu tinha que percorrer um processo. Para ser um bom pai, percorrer um processo. E esse processo, ele tem que ser de evolução, ele não pode ser do mesmo, ficar estático. E aí eu entrei em contato com essa frase também, que é evoluir, que também é simplificação, intensidade e velocidade. Antigamente eu demorava para fazer uma casa 2, 3 meses. Hoje, com poucos movimentos mentais, na hora que eu estou conversando com o cliente, às vezes, ele está me contando a vida dele, na minha mente, na minha sensibilidade, eu já começo a projetar. Eu já tenho uma velocidade, além do que eu tenho recursos fantásticos, né? AutoCAD, etc. Tem um monte de coisa para te ajudar. Quer dizer, isso eu entendo que é exatamente essa questão da simplificação, né? Da intensidade e fazer melhor, né? Tem uma vivência do pintor Pablo Picasso, que uma vez ele foi contratado por uma senhora para fazer um quadro dela. E ele fez a pintura dessa mulher, né, uma mulher muito rica. E em 15 minutos ele fez uma obra de arte maravilhosa, né? Aí ela falou, quanto é? E ele falou, $10 mil. Ela falou, como? $10 mil? O negócio você gastou 15 minutos? Ele falou, não é 15 minutos. Na época ele tinha 50 anos. Ele falou assim, 15 minutos mais 50 anos que eu tenho de vida, né? Que é a experiência dele. Então isso tem que contar, né? Isso para qualquer profissão. Una ao esforço a inteligência. Você trabalhará menos e fará mais. Isso é um ideal para todos, né? Aprenda a aproveitar o tempo, cujo valor é tanto mais estimável quanto mais se compreende sua importância na vida. Procure que seu tempo seja rico em rendimento, em todo momento, especialmente depois de suas tarefas habituais. Pense no que fará no dia seguinte e faça isso com método, de modo que pelas manhãs, ao começar seu trabalho, seus pensamentos estejam prontos para ele. Verá que isso tornará seu trabalho mais leve e até delicioso, ao sentir que seus pensamentos estão dispostos a colaborar com você na tarefa que vai iniciar. Isso eu tento fazer todo dia. Ao acordar, pensar isso aí. Então, vida é luta. E a luta é uma lei da vida. Eu tenho uma vivência com Fiat, com 147 que eu tinha, que é muito interessante, né? Eu precisei comprar esse carro, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro melhor, né? E eu fui levar minhas meninas na escola, que era uma escola boa, né, da cidade. Chegava lá, só carrão, e eu com meu Fiatzinho, né? E um dia minha menininha, já estava assim, uma mocinha, 10 anos, 11 anos, falou assim, papai, pode me deixar aqui na esquina? Eu falei, bom, eu identifiquei ali um pensamento, falei assim, olha filha, por quê, né? Não, por nada, não, pode deixar aqui. Eu falei, não, vou deixar lá, mais seguro. Daí fui lá, né, já sabendo por quê, né? Aí deixei passar essa aí na cabecinha dela, e um dia que ela estava bem feliz, eu peguei ela e levei ela numa escola estadual com meu Fiat 147 e falei assim para ela, filha, nós podemos trocar de carro, é fácil, é só a gente tirar você da escola e levar para essa escola estadual, o que você acha? Ela falou, não papai, eu estou feliz na minha escola. Eu falei, então tá bom, então vamos continuar com o nosso carro, né? Essa vivência foi muito importante para quilatar os valores. O que é importante, né? É o carro ou o estudo? E a vida é luta, né? A vida é luta. Então, a arquitetura é a produção de tempo para a vida. Esse é o meu escritório, né? Esse aqui fica ali no fundinho, né? E aqui tem uma foto de uma indústria que é sintomática para mim, né? Porque eu tinha uma grande emoção, eu senti quando eu vi essa indústria a primeira vez, aqueles jardins maravilhosos, né? Que a indústria é a Souza Cruz. Então, eu passava ali com a minha mulher,
e ficava encantado com aquilo, e queria conhecer lá dentro, queria conhecer aquela arquitetura, aquele paisagismo, né? E falei um dia para ela, mas é bonita, como é que nós vamos conhecer? Como é que a gente um dia vai conseguir? A gente não conhece ninguém, né? Como é que nós vamos conseguir entrar lá? Aí, esqueci esse fato ficou lá no passado. Muitos anos depois, trabalhando, a Souza Cruz nos ligou para ir lá fazer vários projetos, e nós fizemos durante 5 anos, nós trabalhamos, quer dizer, nós somos convidados para ir lá, né? Então, aquele pensamento lá atrás, ele se nasceu, né? Ele criou ali, pelo trabalho, né? E, enfim, outra experiência também que eu vou contar é essa frase aqui, que eu falei para um cliente uma vez, quem que tinha me indicado, porque a gente começou a vida fazendo projetos de casas pequenas, reformas, né? Pequenas coisas. Eu trabalhava numa consultora, saí aqui de Uberlândia, montei meu escritório, e aí um belo dia, liga uma pessoa, né? E falando que queria, depois de alguns anos, né, que queria fazer uma casa comigo, uma casa de 800 metros quadrados, assim. Falei, gente, isso não acontece, né? Aí eu perguntei para ele, olha, fulano, você não me conhece, quem que me indicou? Ele falou assim, você não vai acreditar quem que me indicou você. Eu falei, não, quem que é? Ele falou, você. Eu falei, como? Eu não te conheço. Ele falou, não, vou te explicar. Alguns anos atrás, eu te liguei, eu precisava de um favor, precisava de uma especificação, né, de um determinado produto, e você foi muito atencioso comigo. Você me deu todas as informações que eu precisava, e eu gostei do seu jeito. Então, quem me indicou foi você. Eu falei, então tá bom. Quer dizer, isso para mim marcou como esses valores, né, de você fazer com amor as coisas, frutificam lá na frente, né? Rapidamente, eu vou passar aqui, assim, eu vou mostrar, esses projetos são todos meus, os primeiros são residências, né? Residências que a gente fez de vários tamanhos, em condomínio fechado, em bairro, na zona rural, como essa casa aí, né? Em apartamentos, prédios, né? Parte de cobertura, condomínios, também condomínio. Fiz uma seleção, a gente tem mais de 500 projetos, e eu fiz uma seleção de alguns deles, né? Residências de vários tamanhos, e eu fico assim, muito feliz de ter isso para mostrar, porque isso aqui é fruto de muitos anos de trabalho, de dedicação, e o que é mais interessante, a gente fica amigo dos clientes, os clientes fazem uma casa, aí o irmão do cliente faz a casa, o filho faz a casa, né? Isso é uma história bonita. Eu agradeço muito a minha mulher, que ela tem muita paciência né, e muita arte. Olha que casa, eu posso falar, né? Bonita essa casa, não é? Eu gosto muito dela. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma necessidade, né? Então, faz com que a gente se orgulhe, sim, né? E eu vou contar uma historiazinha também, que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um prédio, o Breda lembra. Breda, cadê você? Eu estava fazendo, na época que eu fiz um prédio para o Breda, assim, no Nazira, eu fiz também para alguns prédios aqui em Uberlândia, uma deles é o Inhazinha Vilela. Eu fiz um projeto da fachada, e eu sei que eu viajei, e eles compraram cerâmica, era uma fachada toda desenhada, né? Ela tinha cerâmica num sentido e no outro sentido. Quando eu viajei, eles me ligaram e falaram, não tem a cerâmica que você especificou, tem uma outra. Pode ser? Eu pensei, pode, vai ficar mais ou menos a mesma coisa? Pode, falei assim, né? Só que não podia, porque essa cerâmica que substituiu, ela era toda manchada, então aquele desenho que eu fiz, ele se perdeu, ficou feio, né? Quando eu cheguei de viagem, já estava a cerâmica sentada assim, uns 5 andares, só que não estava rejuntado, mas estava horroroso, só que ninguém percebeu que estava. Eu percebi, porque na minha consciência estava ali, né? Aí eu falei para o mestre de obra, quanto custa para desmanchar? Ele falou, olha, por quê? Eu falei, não, porque não está bom, e vai ficar isso aí, né? Ele falou, fez a conta lá, me falou, era 2 meses do meu salário, do que eu recebia daquele condomínio. Eu falei, pode desmanchar que eu pago, né? E isso foi muito bom para mim,
E não só para mim, para todos os que souberam dessa história. Por quê? Porque a gente tem que agir com ética. Ninguém ia ficar sabendo que estava ruim, só eu que estava sabendo, né? E os clientes valorizaram essa atitude, né? Então, isso aí para quem é jovem, faça assim. Não que eu sempre faça as coisas certas, já fiz muita coisa errada, mas a gente tem que recordar das coisas boas, né? Vamos lá. Esse é o Nazira, né, que também é um trabalho nosso. Outro prédio. Esse também é recente agora, né? A arquitetura do consentir. Eu posso ser você amanhã. Isso é uma frase que eu faço para mim quando eu estou projetando. Eu tenho que me colocar no lugar do outro para eu projetar aquilo que eu acho que vai ser bom para ele, tem que ser bom para mim, né? Vou projetar. Eu fiz especialização em arquitetura hospitalar. Então, todos esses projetos agora que eu estou mostrando são ligados à área médica, né? E eu faço esse exercício porque eu posso usar aquele serviço, né? Posso quebrar uma perna, posso ter uma doença, né? Então, sempre buscando um espaço humanizado, né? Com vida. Essa ISO Olhos, CDI. Esse é o HCO aqui na Getúlio Vargas. Outra imagem de dentro. Esse é a Fecunda. E aqui a ampliação do Hospital do Câncer, da ONG Luta pela Vida, onde nós fizemos um projeto de expansão e tem uma hospedaria para cuidados paliativos. Vocês sabem o que é isso? Que é aquela situação que não tem mais o que fazer. O cara chegou no momento que ali é só tirar a dor, né? E eu visitei alguns desses espaços. E a média, por incrível que pareça, são 19 dias de internação. A hora que ele chega, na hora que ele entra em óbito. Então, é um espaço que ele tem que ter recordação, ele tem que ter possibilidades de reconciliar com seus familiares, com seus amigos, né? Ele tem que ter esses espaços ali. É muito rico para fazer um projeto desse. Está sendo muito interessante. E a arquitetura e a produção de espaços comerciais e de serviços, porque também tem vida nisso, né? Então, a gente fez algumas coisas nessa área aí, né? Esse aqui é um centro comercial na João Naves de Ávila, do lado do Banco Santander. Esse aqui ali na Francisco Galassi, né? O centro comercial que tem ali. Esse aqui é uma loja ali na João Naves também. Esse aqui é uma loja na saída para Ituiutaba. E uma frase que eu vi esses dias, é um provérbio chinês: se você quer plantar por um ano, plante arroz. Se você quer você quer ter planos por um ano, plante arroz. Se você quer ter planos por 10, plante árvores. Mas se você quer plano por 100, eduque o povo, né? E aí, são projetos ligados à educação. A Beat Company, que é agora é outra, People, né? É uma escola de línguas. E eu tive uma vivência com os meus filhos com relação ao pensamento alarmista. Eu tenho mais uns 5 minutinhos? Não? Então eu vou passar isso aqui para outro. É uma vivência muito interessante, mas fica... Fala? Então vamos lá. Então eu não vou passar muita coisa depois. É o seguinte, eu mudei de casa para um apartamento, meus meninos eram 2 e 5 anos. E aí eu e minha mulher pensamos, a gente coloca ou não coloca tela na janela, né? E aí eu falei, bom, se a gente coloca tela, pensamento do alarme, o menino vai cair e tal, né? Se a gente coloca a tela, eles podem ir no apartamento de um amiguinho que não tem tela e esquecer que não tem tela, né? Então o melhor é conversar com os meninos. 2 anos já tem ali, né? Eu sei que eu fiz um trabalho com eles, né, de mostrar. Peguei um tomate bem maduro e joguei ali na janela e fomos lá de escada, né, para dar aquele... E aí viu o tomate todo. Aí ficou a imagem do perigo, mas sem precisar fazer isso. E sem a gente... Foi interessante porque os meninos, com vivências assim práticas, a gente pôde fazer com que eles
tivessem uma vida bem tranquila aí, né? Bom, esse aqui é um auditório, né, na Fundação Logosófica, que também é um espaço de estudo. E essa frase eu escutei de uma velhinha, num projeto que eu fiz. Ela falou para uma outra: agora sim nós vamos ser respeitadas. Por quê? É esse projeto aqui, ó, que nós fizemos dos corredores de ônibus da João Naves. Antigamente eram pontos de ônibus que os motoristas nem sempre paravam para pessoas de idade, porque a pessoa de idade não paga. Então eles viam que a pessoa de idade, né, agora não. E ela falou isso, eu escutei, quer dizer, fiquei muito feliz ao saber que a gente está contribuindo para que as coisas mudem, né? Então são projetos que vocês conhecem. Aí é toda a João Naves. Isso é um terminal de ônibus em Belo Horizonte que nós fizemos. Aqui é um centro de eventos também em Ituiutaba. Esse é um projeto. Como é que o projeto começa, né? Pelos primeiros croquis, né? E aí tem aqui a praça lá em Ituiutaba e aqui a praça pronta, né? Bom, essa aqui é sobre a colaboração, viu, Eduardo? Eu falei que eu tinha um negócio para te mostrar. Um obstáculo, aquela frase que estava anterior, assim, um obstáculo pode ser muito difícil para um, mas para muitos não é, né? E esse é o valor da colaboração. Então nós juntamos muitos esforços para fazer esse empreendimento aqui, né, que para uma pessoa seria difícil, e a gente conseguiu realizar, né? E aí foi aonde eu fiquei amigo dessa pessoa simpática e carismática aqui, que eu admiro muito, né? Que é o WBC, que é um projeto também que eu tenho orgulho de ter feito, né? E aqui o nosso último projeto grande, que é a sede nova do DEMAI, foi fruto de uma licitação pública que nós ganhamos, né? E está sendo construído ali na Rondon Pacheco, do lado do Teatro Municipal. Essa frase aqui é o seguinte: os tesouros ocultos nas entranhas da terra não são, por estarem ocultos, inexistentes. É porque o Dilson Dalpias falou que a pessoa inteligente é aquela que vê depois da montanha, né? Vê do outro lado da montanha. Vocês viram essa palestra? Aí eu falei, bom, é inteligente quem vê depois da montanha, mas é muito mais inteligente quem vê dentro da montanha. E essa montanha é nós mesmos, é quem vê dentro da gente, porque o maior inimigo meu está dentro de mim, e eu vejo isso em muita gente, né? A hora que eu estou conseguindo tirar esses inimigos, né, que é a falta de paciência, que é a intolerância, né, que é a indisciplina, aparece a coisa boa. Então, os tesouros ocultos nas entranhas não são, por estarem ocultos, inexistentes. Então, logo são descobertos, adquirem vida e podem enriquecer a um homem, a um povo e até a toda a humanidade. E conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Então, esses ensinamentos, entre aspas, são de Gonzales Pecote. Bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade.